Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E para o nosso preparo, nós leremos a página Natal em Nós. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo ignoram que ele nasceu. Só se sabe das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido na palha humilde de nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade os seus ensinos. Jesus lhe abençoe a vida e lhe confira redobradas oportunidades de servir no bem. Que sua mensagem de amor lhe penetre a alma em profundidade e que juntos possamos, em nome dele, espalhar sementes de bondade pela terra árida e sofrida dos que não creem, porque ainda não o conhecem. Feliz Natal! Essa é a página da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 4 do livro Na Seara do Mestre, de Vinícius. Então, fechamos os nossos olhos e que possamos dizer assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em seu nome para mais uma noite de estudo em nossa casa. Pedimos a Ti que Tu possas amparar e envolver o nosso irmão, que trará para nós o estudo da noite. Que possamos também nós, Senhor, assimilarmos tudo aquilo que aqui ouviremos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Ao nosso irmão Rogério Ferreira, nós estamos continuando o mês em homenagem a Jesus. O tema que o nosso irmão trará para nós: Jesus, luz do mundo, sal da terra. Vibremos com o nosso irmão Rogério. Boa noite, queridos amigos. Vocês não têm noção da alegria que é poder estar aqui. E para darmos início a esse trabalho da noite de hoje, para que a gente possa falar de Jesus, é preciso que a gente tenha fé. Eu vou contar uma história para vocês. Oi, Jesus, meu nome é Zé. Vim aqui te visitar. E todo dia o Senhor fazia essa rotina. Ele ia até a igreja mais próxima, entrava, não falava nada, apenas sentava e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé, vim aqui te visitar. O sacerdote ficou incomodado com isso. Mas como que pode? O senhor entra e sai, não faz nada? Não, eu apenas venho aqui e faço a minha tarefa do dia. Mas a igreja tem muitos pertences, pode sumir, mas não, eu apenas entro e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé, vim aqui te visitar. Um belo dia, o Zé se acidentou, precisou ficar internado. E no tempo em que ele ficou no hospital, ele começou a fazer a diferença, ajudando a todos aqueles que estavam ali presentes, com a sua alegria. E a enfermeira notou e falou: olha, seu José, o senhor está fazendo a diferença aqui na enfermaria, com a sua alegria, o senhor ajuda a todos. E da onde o senhor tira essa força, essa alegria? Pois bem, minha querida, é que eu recebo a visita todo dia do meu amigo. A enfermeira olhou para o lado e falou: mas como, seu José? O senhor não recebe ninguém? Não, engano seu, minha querida. Naquela cadeira que fica ao lado da minha cama, todo dia ele vem me visitar. E ele diz: oi, José, eu sou Jesus e vim te visitar. Daí a alegria dele. Essa alegria se transforma em fé.
E quando nós falamos de Jesus, é necessário que tenhamos essa fé. É a fé que nos move, que nos transforma. Todos nós sabemos, né, que nos foi ensinado, se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é pequeno, a nossa fé será imensa. Então, com esse trabalho de fé, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, que, como o Antônio já falou, Jesus, luz do mundo, sal da terra. E nada melhor do que a gente começar com música. Eu convido a Carla, que é meu porto seguro, falando de música para a gente cantar. Essa música é do Alan Filho e do Carlos Alexandre, se chama Dor e Confiança. Essa música está no CD do Alan, voz e violão. Quem quiser adquirir, só nas suas casas, procure aí. Apesar de hoje em dia não ter mais CD, né? Mas essa música também encontramos no YouTube, tá? Pode no YouTube procurar lá. Alan Filho, Dor e Confiança. Boa noite. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. O que entender por Jesus, luz do mundo? Deixa eu só me ambientar aqui, que é muita novidade para mim, tá, gente? Ao longo da noite de hoje, tudo que eu falei aqui, eu encontrei subsídio, né,
no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no livro Boa Nova, e também numa palestra de um rapaz chamado Arthur Valadares. Muito bom, interessante. Quando a gente jogou lá na internet, né, e que é o tema, te juro, eu desdenhei. Mas quando eu ouvi, eu falei, gente, tá vendo? Então, o que entender por Jesus luz no mundo? João, capítulo 8, versículo 12, ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz eterna. Todos nós já sabemos disso, né? Nós que somos espíritas já tem essa noção que quem segue Jesus não vai estar desamparado. Mas muitos leigos podem falar assim, né? Bom, mas Jesus só falava eu sou a luz da vida, eu sou o caminho, a verdade e o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se não for através de mim, a gente não chega até o Pai. De repente, a pessoa que não tem esse conhecimento pode achar que Jesus é megalomaníaco, né? Ah, não, Jesus ele se achava o tal, sabia de tudo, mas não, ele tinha essa propriedade, ele podia falar assim. O problema não está no intérprete, e sim na pessoa. De repente, essa pessoa que fala isso, ela se acha autoritária, ela se acha saber de tudo. Então, por isso que ele falava de Jesus. Mas desde sempre, desde a infância, Jesus já demonstrava ter esse conhecimento. No livro Boa Nova também, lá no início, a gente se depara com a conversa de Maria com Isabel. Gente, Maria falando com Isabel, né? Isabel, mas cadê Jesus? Onde Jesus estava? Por aí. Ela falava, mas Isabel, eu me deparei com Jesus andando lá na frente, conversando com os mendigos, conversando com as pessoas e já falando de uma vida futura. Então, desde criança, ele já tinha esse conhecimento e tinha essa noção de que ele era a luz do mundo e quem andará em trevas jamais ficará sem conhecimento. Então, por isso que às vezes, e também lá o Valadares fala isso, que muitas das vezes era necessário que Jesus falasse nessa propriedade, né? Eu sou, porque ele fala que antigamente todo judeu sabia de cor lá o livro lá, o Torá. Então, e muitas das vezes, interessante que ele fala que muitas das vezes, em muitas palestras, também tinham pessoas analfabetas. E muitas coisas que eram faladas lá naquele livro, a vida era cantada, para que as pessoas pudessem entender, ter mais noção. Como não sabia ler, então cantava. Aí, precisou que se falasse dessa forma. Aí fala assim, ó, todo judeu sabia de cor o Torá. Muitas vezes era cantado e usava esta expressão para quê? Para cumprir um novo êxodo. Ele fala que o novo êxodo é uma nova era. Interessante falar isso, porque naquela época o povo vinha passando por tantas dificuldades, tanta barbárie, que quando ele fala, que ele propõe isso, que ele é a luz, que ele é o caminho e que tudo vai mudar, muitas pessoas, e naquela época já não achavam isso, achavam que ele, mas como pode o Messias, que era muito falado disso, né, na chegada do novo Messias, e como é que Jesus chegou aqui? Nasceu lá naquele lugar lá, numa manjedoura, cercado de animaizinhos lá, né? E achava que o novo Messias, como é que ele viria? Ah, não, vai vir numa carruagem, e não. Então esse novo êxodo, essa nova chegada, foi essa proposta. Aí ele continua falando. E outra coisa interessante, que lá na Revista Espírita de fevereiro de 1968, olha que interessante, gente. Lacordaire, o que ele fala sobre Messias? Ele fala assim, ó, Messias, Espíritos Cristos. Sabe o que quer dizer isso? Por que Jesus tinha esse título de Messias?
porque está no topo dos espíritos. Está assim, ó. Messias e Espíritos Cristos, topo das escalas dos espíritos, que essa condição que Jesus conseguiu, nem, olha que interessante o Lacordaire fala lá, nem se Jesus quisesse, ele iria fracassar, dada a sua missão. E mais interessante que ele vem falando isso, que antes mesmo que nós nos entendêssemos, nós espíritas e não espíritas, desde antes de nós nos entendermos como gente, como qualquer ser, Jesus já vinha sido preparado por Deus. E fala que isso há muito tempo, em torno de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já teve essa incumbência de ser o quê? O nosso governador. E hoje em dia, por muitos motivos que a gente passa, a gente fica logo cismado, né? Ah, meu Deus do céu, tá difícil, não vai dar certo, porque nos falta aquela fé que o seu José tinha. A gente esquece que nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, e por muito pouco a gente para e se desespera. E quando a gente volta lá e vê que Jesus, o que entender Jesus, luz do mundo, é que eu não posso sair muito daqui cada câmera, está associado à vida de Jesus, que enquanto esteve na terra, foi a luz do mundo, que desde a sua infância já demonstrava o seu comprometimento com o que ele viria nos mostrar através dos seus atos, exemplos, fazendo a diferença ao redor na vida das pessoas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ele esteve aqui, quantos ele não beneficiou? Quantas pessoas não mudaram a sua proposta de viver pelo simples fato de estar perto dele? Aquele fato, né, daquela mulher que tinha aquela hemorragia que nunca passava, e no meio daquela multidão, também é uma passagem muito linda, no meio daquela multidão, Jesus para e fala, alguém me tocou. Gente, você anda no ônibus aí, alguém te esbarra, tu já fica nervoso, doido para arrumar uma briga. Como é que pode? Alguém me tocou. É a sintonia, né? O crescimento espiritual de Jesus que ele teve, ele sentiu que alguém, quando tocou nele, se curou. E foi esse fato. E os profetas, os apóstolos que estavam ao seu lado, né? Quantos não mudaram a sua forma de pensar? O próprio Zaqueu, o Pablo também deu uma palestra lá no Grêmio, no início, que falou de Zaqueu, da mudança de Zaqueu, né? Zaqueu era aquela pessoa que cobrava imposto, que todo mundo odiava ele, que achava que ele vinha lá, mas que no final subiu até a árvore para ver Jesus e no final conseguiu se converter, trabalhar junto de Jesus. Está ali, ó. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que a gente não pode duvidar disso, gente. Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue, mas às vezes, eu repito muito isso, porque às vezes a gente tem um pequeno problema, uma pequena coisa para resolver, a gente logo se desespera. E Jesus jamais se desesperou, sempre tranquilo. No livro Boa Nova, no livro também de Divaldo e Amélia Rodrigues, Vivendo Jesus, fala muito disso, da tranquilidade de Jesus, nunca se desesperou diante das coisas da vida. Como ser a luz do mundo? Manter a idoneidade é o atributo da pessoa, não agir, não ofende, os princípios éticos vigentes e em dado lugar e época. Aí Jesus a gente já sabe que na pergunta lá do livro dos Espíritos, 625, né? Kardec pergunta, né? Meus amigos espíritos, quem é o maior modelo, guia? Aí vai, vede Jesus. Então,
A gente já sabe que Jesus é o cara que a gente tem que seguir, a pessoa tem que seguir. E como a gente pode ser a luz do mundo? Como a gente pode se comparar a Jesus? A gente pode se comparar a Jesus, Rogério? Claro. Jesus não fala que nós somos Deus e nossa potencialidade, basta que nós queiramos. E muitas das vezes a gente não quer. Porque para Jesus chegar naquela condição, ele teve que passar por todas aquelas provações, vicissitudes. A gente também pode, mas às vezes não. A gente acha melhor fazer uma fofoca, ver uma novela, nada contra. Mas a gente quer ser igual a Jesus? Então vamos passar pelas provações. Quando uma pessoa chega perto da gente, quer conversar de ela de lado assim, eu tenho essa dificuldade, gente. Eu tenho que melhorar isso. É parar para conversar. É no ônibus, é na fila do banco. Se alguém parar perto de mim, eu já olho de lado assim e falo, não. E o Paulo Goulart, lá na semana passada, ele falou, interessante, às vezes você não quer conversar, mas também você quer ser o inquisidor, né? Tu tá na fila ali ele deu até o exemplo, na fila do caixa eletrônico. Aí você tá lá, sabe que o caixa eletrônico tá cheio, aí você tá lá. Aí tem uma pessoa na frente, que não tem a mesma expertise que a gente tem no caixa eletrônico, tá com dificuldade, o que a gente faz? Eita, pessoa mole, ó, deve estar lá, ó, pecando lá. Isso você que é espírita, que vem aqui no centro todo dia. Aí olha quanta falange que você já carrega. Aí o que as pessoas fazem? É mesmo, olha aí a molenga. Então, tomar esse cuidado, gente. Faz igual acho que foi Chico de Volta que manda beber um copo d'água. Foi Chico, né? Bebe um copo d'água antes de falar do que você vai dizer na frente. Manter uma boa relação com os familiares. Também está lá, como ser a luz no mundo. Aqui no centro é uma maravilha, né? A gente abraça bem todo mundo, mas lá no seio familiar, que a gente tem que mostrar aquilo que nós propomos antes de reencarnar, né? Porque quero reencarnar. E o André Trigueiro, ele, numa das suas palestras que tem na internet, ele falou uma coisa interessante, que eu olhei assim e falei, é verdade. Por quê? Prestei bem atenção. Por que nós espíritas ainda nos espantamos? Por que a gente mora no Rio de Janeiro? No Brasil? A gente não planejou isso? A gente não planejou vir aqui no Brasil? Rio de Janeiro? Santa Cruz? Então, gente, não tem que se desesperar, não. Para. Então, lógico, Rogério, falar se é muito fácil, né? Você lê. Essa semana aí, muito obrigado, Alexandre, por essa oportunidade. O que eu li para poder estar aqui conversando com vocês hoje foi interessante. E a gente aprende. Não é fácil. Se fosse fácil, não seria. Por que a gente vem no nosso seio familiar? Para quê? Para cumprir essa missão, cumprir com louvor, né? Não é só, não, vou aturar aqui porque o rapaz falou no centro que eu tenho que entender. Não adianta, vai ter que voltar. Tem uma história que fala que a senhora ficou casada lá com o seu José lá, 70 anos. Aí desencarnou, chegou lá, os espíritos falaram, mas dona Maria, e aí, o que aconteceu? A senhora veio? Ah, não, mas eu aturei José 70 anos. Pois bem, você aturou. Você vai voltar lá agora para amar ele. Então, procurar isso, procurar entender essa questão de quando a gente estiver lá e tem aquele nosso irmão, que às vezes não consegue falar a nossa mesma língua, a gente para, respira, dá uma lida e tenta ser a diferença. Não é só esperar que, espera que ele venha até mim e peça desculpa. Não, vamos fazer o contrário, inverter a ótica, a visão. Viver com alegria. Aí está lá assim, ó, falar da definição de saúde. Aí a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu como protocolo que saúde é o perfeito bem-estar mental, social, isso, e físico. É o perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso é muito importante, gente.
E a cada ano que passa a gente vai vendo isso, né? E viver com alegria é muito bom. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Ninguém aguenta, ninguém suporta viver com pessoa chata do lado, não. Você reparou que quando você está no meio assim, é no trabalho, na escola, até no centro mesmo, tem aquela pessoa chata que o que a gente faz? Está de lado, disfarça. Por quê? As pessoas não são obrigadas a aturar a nossa reclamação. Então, por que todo mundo gosta de viver, de ficar com quem está alegre? Poxa lá, aquela pessoa tão alegre, porque atrai. Então, viver com alegria. E assim, voltando lá na época de Jesus, alguém aí me diz aí, consegue me dizer, alguém viu Jesus triste, chateado, reclamando alguma vez? Não. Nos livros que a gente vê, sempre se refere a ele como sorridente, sorrindo, atencioso. Então, oi? Sereno. Então, tá vendo? Mais um motivo. Se a gente quer ser igual a Jesus, luz do mundo, vamos viver com alegria. E não esquecer de ir ao médico, fazer uma musculação que é importante. Porque senão, depois não adianta você reclamar, mas estou doente por quê? Mas você procurou se cuidar? Aí depois quer vir no centro tomar passe e sobrecarrega os médicos. Não, primeiro procura os médicos lá na Ceneru, lá no memorial lá, tá bom? Agora mais uma pausa para mais uma música. Essa música é do Haroldo e ela está no CD também da Comerge, acho que é o 2 também. Eu não encontrei ela no YouTube. Se alguém encontrar, depois você me diz, tá? Cadê as vozes masculinas? Que essa música é para voz masculina, né? A gente aqui vai só dar também procurei trazer músicas que a gente não canta todo dia, né? Para trazer novidade, né? Podia cantar ele, né? Sei que vocês gostam. Não, mas vamos cantar Jesus, de Haroldo Mendonça. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido. Jesus é luz, é amor, o sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre, te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você. É amar Jesus, Jesus, ó mestre do amor, que é todo esplendor, a
maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, 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 Jesus. Vamos lá? A maior riqueza que a gente pode ter é amar Jesus. Música bonita, né? Como eu falei. Essa música eu achei lá no CD da Comerge 2, se eu não me engano. Então, fizeram uma sequência de músicas na época que ainda tinha CD. E eu procurei no YouTube essa música, não achei. Se alguém achar aí, ou encontrar com o Haroldo, pede ele para colocar lá essa música pra gente. Com certeza vai ser melhor do que eu cantando, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. E vamos seguindo em frente. O pensamento de Jesus é simples e de desconcertante simplicidade e nitidez, pois a verdade é tão simples, iluminada e transparente, quanto transcendente. Não há necessidade de uma vasta arquitetura teológica e hierárquica para gerir a nossa vida espiritual. O próprio Cristo deixou isso bem claro ao ensinar que a verdade se oculta sutilmente aos sábios e presunçosos e se mostra em todo o esplendor da sua singular beleza aos simples, mansos e humildes. Aí a gente dá uma navegada, falando de internet, né? A gente dá uma navegada quando Jesus vem falar para a gente dos falsos profetas, que a gente não precisa de ninguém para nos dizer, quinta, tem que fazer isso, em todo o esplendor da sua singular beleza aos simples, mansos e humildes. Ele nos pede que a gente apenas haja de coração, porque muitas das vezes a gente vai nos deparar, né, com pessoas falando alto, gritando, que é o caminho, a verdade, a vida, mas, por outro lado, aquela pessoa não tem uma vida condizente com o que ele fala de Jesus. E quando ele nos propõe que todo mundo pode falar de Jesus, basta ler um pouco, entender e falar com simplicidade. Não é difícil. Que às vezes a gente acha, não, para poder falar de Jesus, tem que ter formado, bem arrumado. Não, nada a ver. Jesus tem que estar dentro do nosso coração, no nosso agir, no modo como, nos exemplos que a gente dá. E vocês têm certeza, gente, vocês não, né? Desculpa. Nós podemos ter certeza que a gente é observado. Se a gente é muito expansivo ou não, se a gente está na nossa quieta, a pessoa, poxa, caraca, o Antônio, ele fala pra caramba ali, por que ele é? Aí, vai no centro. Ih, caramba, ali a Carla ali é quietinha, não fala nada, onde que ela vai? Então as pessoas vão olhar, vão nos observar. E não é legal quando as pessoas nos observam e elas têm um retorno positivo. Poxa, lá, o Antônio, ele fala pra caramba, mas ele frequenta lá o espiritismo, então ele passa uma boa imagem pra gente. A Carla é quietinha lá, também passa uma boa imagem. E isso é importante quando as pessoas forem falar da gente. E quando a gente quiser, gente, então eu convido aqui a vocês também para estar aqui falando, não é difícil, não dói, dá um nervosinho, uma sudorese, mas nada que não faz mal, né? Então, se mostra todo o esplendor na sua singular beleza aos simples, mansos e humildes. O Cristo,
Rogério, vai falar do Cristo agora? Não, eu estou falando desde o início, só que é para ficar bonitinho lá na apresentação. E já de antemão agradecer, né, a todos aqueles que me ajudaram, né? Carla com o seu incentivo, Giovana aí com a montagem aí do... Pai, não esquenta a cabeça não, monta aí, depois tu me entrega. Falei, Giovana, olha lá, Giovana, eu vou no céu, quem? Rua General Olímpio, na rua do McDonald's, hein? Fica tranquilo, pai. Obrigado, filha. Pai, ei, deu certo ali? Pai, deu? Tá vendo, mano? Deu certo, filha, obrigado. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde, de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Não, vamos voltar mesmo aqui. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Quantos de nós, todos nós, recorremos a Jesus, a Deus e a Jesus quando a gente está precisando, né? Que bom que a gente recorre, porque a gente vai ver na frente nessa questão de curar, de fé, e eu também aprendi isso. Eu sou brigadista de meu socorro na empresa que eu trabalho. Então, a gente faz um treinamento lá e fala, num dos treinamentos é geral para todo mundo, né? A gente tem noção de atender todo mundo. Ele fala, Rogério, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. É verdade. Isso é um protocolo que os bombeiros cheguem fora. Só pode ajudar quem quer ser ajudado. Que bom que a gente procura Jesus quando a gente está precisando. Porque a gente sabe que aqui Ele é o caminho, a verdade e a vida, que a gente vai encontrar aquilo que a gente quer, não, aquilo que a gente precisa. E, infelizmente, ainda tem muitos que não têm essa coragem de procurar Jesus, ou demoram a procurar. Foi o que nós falamos lá no início, para as nossas dores físicas, temos que ir ao médico. Mas uma vez que nós já somos espíritas, já sabemos que muitas dessas dores físicas, elas podem ter uma ligação no passado. Aqui é o lugar certo. Isso aqui é um hospital. Eu aprendi que o centro espírita é um hospital. Então, por isso que pedem para quando a gente entrar, nos mantermos em prece, porque aqui, muitos de nós viemos buscar um amparo para o nosso dia que não foi bom, isso encarnados. Gente, pode me confessar aqui, não é bom demais? Eu moro perto do Grêmio, né? Então sempre quando eu vou para segunda-feira, eu saio da minha rua, viro à direita. Quando eu viro à direita, eu já vejo o centro. Eu vejo luz, eu sempre falo isso lá. O centro já tem parede branca, mas eu vejo uma luz porque é um porto seguro, gente. Todo dia, todos nós, todos vocês que vêm aqui sexta-feira, sabem que vão encontrar luz para se renovar para a semana. E ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Pega aquela carga e pede para ele, com amor, com verdade, que ele vai transformar. Ele, como a gente aprendeu lá, ele é o governador do nosso planeta. Ele vai interceder para que o nosso pedido chegue até Deus, se for do nosso merecimento. Uma cena linda que tem no filme do Zé Rigor. É Zé Rigor? Aquele que a gente viu? Ele fala lá, o Zé Rigor, né, recebia o espírito do Dr. Fritz, curava as pessoas. E ele teve um filho que tinha um problema lá no corpo físico, mancava. E ele percebeu que o filho estava triste. E filho, o que está acontecendo, filho? Está triste por quê? A gente até se emociona. Filho, está triste por quê? Pô, pai, você cura todo mundo? E por que você não me cura? Filho, é todo mundo que pode ser curado. Entendeu?
Se fosse assim, aonde estaria o amor de Deus para o nosso progresso? Se tem aquelas pessoas que apresentam essa deficiência, é porque tem que passar por aquilo. Se não fosse assim, poxa, a pessoa tem que passar por aquela aprovação, vai no médico, o médico conserta o corpo físico, mas o espírito, como é que fica? Então, muito interessante essa passagem. Só vai acontecer o que é do nosso merecimento, se nós fizermos por onde? Na hora certa, obrigado. Então, e também não adianta querer antecipar, porque não pode ser o momento certo. Vamos esperar em Cristo, esperar a hora certa, fazer por onde? Para que quando a hora chegar, a gente esteja feliz porque aconteceu essa mudança. O Consolador. Até antecipei minha fala, tá vendo? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aí lá no Evangelho, como está ali, na parte do Consolador Prometido, ele vem, tem essa passagem mais, melhor dizendo, né? E nos mostra, e hoje em dia, a gente vai ver que as religiões já falam de Jesus com maior clareza, o Espiritismo fala muito, muito claramente de Jesus lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos também falam, outros livros que vêm junto, né? Como eu falei, são os livros de Amélia Rodrigues, de Valdo também fala de Jesus, Vivendo Jesus, se eu não me engano, até anotei aqui. Vivendo com Jesus, de Valdo e Amélia Rodrigues. Boa Nova também fala. Então, as religiões falam, e interessante, gente, nessa nossa pesquisa, a gente vai ver que muitos outros segmentos já estão entendendo essa ligação da religião com a nossa vida. Tem escritores de outros segmentos que vem falando. Um deles é... Muito obrigado. Augusto Cury. Augusto Cury, ele é um escritor, que ele vem falar das inteligências, né? E ele escreveu uma série de livros que fala de Jesus. Ele vem trabalhar ele pesquisa a parte da inteligência de Jesus. E um dos que eu até comecei a ler, Jesus, Mestre dos Mestres. Nesse livro, qual é o nome mesmo? Augusto Cury. Ele faz esse trabalho de falar das inteligências de Jesus. Como que pode naquela época ter um ser que foi perseguido, julgado, açoitado, ter a inteligência para poder trabalhar daquela forma. Então, quem tiver a oportunidade, lê esse livro, uma dessas séries do Cury, Jesus, Mestre dos Mestres. E o outro, que eu também fiquei fascinado quando eu li, estavam todos falando desse livro, né? Bom, mas que Jesus é o livro do James C. Hunter. Falei bonito, né? O Monge e o Executivo. Falei, mas que o monge executivo, o executivo fala de Jesus, esse cara deve estar querendo alguns likes, alguns flash, mas não. Esse livro, ele fala, se retrata de um empresário, né, que chegou no limite, não tinha mais limite não sabia mais o que fazer, e é proposto a ele ir para uma comércio, brincadeira, se isolar não, sair dos flash. Cara, vai lá,
procura um lugar para você se mentalizar, entender o que está acontecendo contigo, passar por esse processo. E lá ele é colocado com várias outras pessoas, cada um sua profissão, tinha militar, ele era executivo, tinha vários outros lá. O que eu achei mais interessante, aí lá o monge vai falando, conversando com eles, por que eles estão ali, o que eles querem buscar. E num determinado momento ele entende, ele vê que Jesus foi o maior administrador que a terra pode ter. Coisa que ele já sabia, né? Não quis falar para ele não, mas coisa que ele já sabia. Por que, gente, por que eles chegam a essa conclusão? Cada vez mais a ciência ela vai afunilando, vai vendo que não tem outra explicação, que nós homens, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem se não tem uma força superior. Então, é isso quem fala isso é até o Hermínio C. Miranda, tá? Desculpa, o Hermínio C. Miranda que fala isso, que pessoas que não são religiosas estão entendendo Jesus, estão falando mais de Jesus, porque estão chegando a essa conclusão. Então, fazer igual o Paulo Goulart fala, dever de casa, tem livro aí para ler, ó. Jesus, Mestre dos Mestres, o Monge Executivo, e também os Espíritas, tá? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Consolador, e mais um daí, que eu vou estar ali no final do que eu falo para vocês. O sal da terra. A gente falou por que ele é a luz do mundo, né? Chegamos a que sem ele... tá aqui. Deixa eu falar bonitinho, tá aqui. A luz dos nossos olhos é concessão divina para acender a luz do coração. Só há uma maneira de expulsar as trevas, é acendendo a nossa luz. Tá? Então, aí ele fala que o sol, para que a gente possa viver na Terra, o sol é a condição básica. Que o sol que vai nos impulsionar, vai fazer com que a gente se movimente, toda essa questão do sol. E para a gente, o que nos impulsiona é Jesus. Jesus é o nosso sol, gente. Beleza? Então vamos falar, o sal da terra, como o proposto aqui para a noite de hoje, né? Jesus, a luz do mundo, sal da terra. Está falando da luz do mundo agora, sal da terra. A função do sal é dar sabor para as comidas, que sem ele seria sem gosto. O sal pode fazer a diferença para o bem ou para o mal. Do mesmo modo, a vida das pessoas que creem em Cristo. Boas ações têm grandes efeitos. Estou mentindo? Quem comer comida sem sal, todo mundo reclama, né? Mas está sem sal, mas está sem sal. E se tiver muito sal, o que acontece? Os problemas. Primeiro, que a Fátima já falou aqui, fica sem gosto, a gente não consegue comer, a gente reclama. E segundo, que vai acarretar problemas de saúde. Muito sal vai dar aquele problema de pressão alta. Então, mas na medida certa, fica saboroso, não fica? Poxa, de onde que comida gostosa, quando a nossa esposa faz a comida, a gente vai no restaurante, vai no lugar, poxa, a comida está gostosa. Por quê? O cara que fez, a pessoa que fez, acertou no sal. O sal é vilão, tanto para o bem como para o mal. Se errou, fica feio. Se acertou, fica no ponto. E quando a gente tem esse equilíbrio e geram boas ações, tem grandes efeitos. Aí a gente vai no exemplo lá de... vários exemplos, né? Chico, Divaldo, Madre Teresa, pessoas que fizeram a diferença... Pessoas que fizeram diferença ao longo da vida através das suas ações. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado, para não tornar o alimento insípido ou salgado. Já foi falado. A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos, com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada.
Se o sal fosse destituído do seu componente ativo, tornar-se insosso, e os discípulos do Cristo são o sal da terra. Não devem se tornar insípidos e corruptíveis, contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Esse equilíbrio seria a gente, aqui na terra, uma vez que somos discípulos do Mestre Jesus. Que a gente possa fazer diferença. Ser a diferença foi como eu falei lá, para quando as pessoas nos verem, poxa, fulano tem uma vida, procura ser o mais correto possível, porque ele é equilibrado, ele é ponderado, quando ele erra ele pede desculpa, está sempre querendo acertar. Vai ser esse equilíbrio que o sal está na fala ali. Aqui agora não. Fátima, tem um tempo ainda? Está acabando? Mais 5. Essa é a... Voltando aqui na página aqui. Essa é a proposta que o sal tem. Uma vez Cristo sendo a luz do mundo, ele nos guia, ele é o farol, e o sal é a parte do equilíbrio, que ele vai nos mostrar, nos ensinar e nos manter. Que tenhamos sempre esse equilíbrio, essa sabedoria de quando a gente está se descambando para algum outro lado, que não seja o caminho reto, a gente para, respira, volta, olha para frente e pergunta, poxa, está certo, está errado? Quando a gente pergunta se está certo ou errado, já gerou a dúvida, beleza. Isso nos mostra que a gente não está sendo soberbo, nem presunçoso, tá? Então, com essa música ali agora, que é a Súplica a Jesus, de Adriano Gomes, também tem lá na internet, no YouTube. A gente agradece aí a oportunidade de poder estar falando de Jesus, foi muito gratificante. E se tratando de dezembro, dia 23, já é Natal, que a gente possa levar para casa aí para os nossos familiares todo esse carinho, tudo aquilo que a gente aprende ao longo do ano, e que a gente possa fazer sempre por onde merecer o carinho que Cristo tem para com a gente. Quem souber, serve uma palavra. Jesus no silêncio. Jesus no silêncio, meus irmãos a ti pedem paz, aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir sua presença invadir nossos corações. Por isso, vem Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar do mal a terra e acabar de vez com a guerra. E caminhamos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar do mal a terra e acabar de vez com a guerra. E caminhamos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir
e afastar do mal a terra, e acabar de vez com a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Muito obrigado, gente. Possas acompanhar essa bela família de retorno aos seus lares. E agora, pedimos aos nossos irmãos que possamos fechar os nossos olhos para o momento do nosso prazo e levar o nosso pensamento a Deus, dizendo desta forma: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, pedindo a Ti que possas envolver a cada irmão aqui presente, que nesse momento cada um possa receber, segundo a sua necessidade e merecimento, através do passe, os frutos necessários ao equilíbrio de cada irmão que aqui está. Que os frutos benfazejos possam penetrar em cada célula do corpo dos nossos irmãos, trazendo equilíbrio orgânico, físico e mental. Que os nossos irmãos possam sair deste ambiente mais aliviados, mais com a sua fé mais apurada, e que possam retornar aos seus lares, levando a paz de Jesus em seu coração. Envolva, Mestre, a cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. E que Jesus possa acompanhar vocês no retorno aos seus lares. Senhor Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.